Olá, muito boa tarde para você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta terça-feira, 12 de setembro de 2023. Este é o seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de todo o país, sempre ligadinho com a gente. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. E vamos juntos agora, então, com os nossos destaques do jornal de hoje. A inflação oficial do país em alta em agosto. O avanço chegou a 0,23%. Com preços puxados para o alto, principalmente em consequência da alta na energia elétrica residencial. Os números foram divulgados nesta terça-feira pelo IBGE. Com preços subindo, o consumidor nem sempre consegue honrar com tantos compromissos financeiros. E o resultado, dívidas e contas mais altas a pagar. Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio revela que 3 em cada 10 famílias brasileiras estão com as contas atrasadas. Em Brasília, o STF, o Supremo Tribunal Federal, decide pela liberação para contratação de empréstimo consignado a beneficiários de programas sociais. Essa possibilidade será válida para trabalhadores da iniciativa privada, servidores públicos e aposentados. Relatório divulgado pela OCDE aponta os desafios do Brasil para a educação. Entre os países analisados, o Brasil é o terceiro pior em investimentos do governo por aluno e está muito abaixo da média na matrícula de alunos no ensino profissionalizante. Uma descoberta que pode ser considerada revolucionária pelos cientistas da NASA. Pela primeira vez, eles identificaram em outro planeta uma molécula que até agora só tinha sido encontrado na Terra, apenas com a vida na Terra. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta desta terça-feira começou. A inflação oficial do país fechou o mês de agosto em ligeira alta de 0,23%. Os números do IPCA foram divulgados nesta terça-feira pelo IBGE. E está evidente nos números atualizados no mês de agosto uma nova aceleração da inflação, puxada dessa vez principalmente pela alta nos preços da energia elétrica residencial, que bateu em 4,59% no 8º mês do ano. Com os números divulgados hoje, a inflação oficial do país, no acumulado dos últimos 12 meses, fechou em alta de 4,61%. Apenas considerado o acumulado do ano, já há um avanço aí de 3,23% no IPCA. Apesar da alta registrada, o índice ficou abaixo do que era considerado expectativa para o mercado financeiro, que indicava para agosto avanço de 0,29% para a inflação brasileira. Dos 9 grupos que compõem o IPCA, em 6 foram registrados aumentos nos preços. A maior alta foi no grupo Habitação, 1,11%. É justamente onde está inserido o subitem energia elétrica, o que mais impactou para o aumento do IPCA dessa vez. Repetindo aqui, só a energia elétrica residencial ficou 4,59% mais cara. O impacto apenas do aumento da energia elétrica chegou a 0,18% do total do IPCA de agosto. Os outros 5 grupos que tiveram alta registrada na média de preços em agosto foram Educação, 0,69%, Saúde e Cuidados Pessoais, 0,58%, Vestuário, 0,54%, Despesas Pessoais, 0,38% e Transportes, com alta de 0,34%. Em outros 3 grupos analisados, a média de preços recuou. Em alimentação e bebidas, o recuo médio, em agosto, foi de 0,85%. Comunicação e artigos de residência praticamente mantiveram a estabilidade, com recuos discretos apenas de 0,09% e 0,04%, respectivamente. Ao olhar a variação do preço da conta de luz, a que mais impactou na inflação de agosto, as variações nas capitais foram bem expressivas. As 3 maiores altas foram registradas em Vitória, uma disparada de 9,64%, em Belém, 8,48% e em Goiânia, 7,05%. Vale destacar que essa mudança de preços na energia elétrica foi tão expressiva assim após o fim da concessão de bônus de Itaipu às unidades consumidoras. Entre os tantos itens que impactam nos números da inflação oficial do país, a alta no preço do diesel foi outra que pesou no resultado de agosto. Apenas este combustível teve alta registrada de 8,54%. A alta no preço da gasolina foi mais suave, 1,24% no 8º mês do ano.
Ainda assim, é justamente o preço da gasolina o que mais fortemente impulsionou o avanço da inflação oficial do país em 2023. Desde janeiro, a alta no preço do combustível já chega a 13,02%. E com a inflação subindo, taxas de juros ainda muito altas, fica difícil dar conta de tantas contas a pagar. Uma pesquisa recente da Confederação Nacional do Comércio mostra que aumentou o número de famílias inadimplentes no Brasil. 3 em cada 10 estão com as contas em atraso. Uma nova pesquisa divulgada pela Confederação Nacional do Comércio mostra o tamanho do endividamento e inadimplência do brasileiro. De acordo com esse trabalho, 30% das famílias estão inadimplentes, têm dívidas em atraso. Desse total, 12% reconhecem não ter condições de honrar esses compromissos. Esse é o maior percentual desde o início da série histórica há 13 anos. A pesquisa vem depois de iniciativas para a quitação de débito em aberto, como o Desenrola Brasil e o Mutirão Renegocia. No geral, o percentual de brasileiros endividados caiu, mas ainda atinge 77% dos pesquisados nos últimos meses. Em geral, o percentual de endividamento caiu ou ficou estável em todas as faixas de renda. Mas, quanto menor a renda, maior o número de débitos em aberto. Enquanto entre as famílias com orçamento de até 3 salários mínimos a fatia de endividamento é de 79%, para quem ganha mais de 10 salários, essa fatia cai para 75%. O Supremo Tribunal Federal liberou a contratação de empréstimos consignados para beneficiários de programas sociais. Os ministros também validaram a ampliação da margem dessa modalidade de empréstimos para trabalhadores da iniciativa privada, servidores e aposentados. Os ministros discutiram uma ação do PDT contra uma mudança feita no ano passado nas regras de acesso aos empréstimos consignados. A lei, na época, foi assinada e sancionada pelo então presidente Jair Bolsonaro, e o PDT questionou essa lei. A norma autoriza que os beneficiários de programas sociais, como o Benefício de Prestação Continuada, o BPC-LOAS, e também para quem recebe Bolsa Família, fixando as parcelas que seriam descontadas diretamente no benefício. O PDT questionou essas medidas com a justificativa de que essas famílias ficariam superendividadas a partir do momento em que aderissem ao empréstimo consignado. Prevaleceu a posição do relator do caso, o ministro Nunes Marques. Ele votou por rejeitar a ação e considerar essas constitucionalidades nas mudanças das regras dos consignados. Os demais ministros seguiram o posicionamento de Nunes Marques. O ministro disse que esse benefício vai ajudar essas famílias mais necessitadas. Portanto, a partir de agora, os empréstimos consignados voltam a ser liberados para beneficiários de programas sociais no país. Um detalhe importante é que a margem do empréstimo consignado passou de 30% da renda para até 40% do salário. É importante o trabalhador que vai contratar esse empréstimo ter atenção, para dar conta depois de honrar com o empréstimo que foi feito. No Rio Grande do Sul, subiu para 47 o número de mortos após a passagem do ciclone extratropical no início da semana passada, que atingiu dezenas de cidades no estado. São mais de 90 municípios que decretaram estado de calamidade pública. Na visita do presidente em exercício, Geraldo Alckmin, à região no último domingo, o que se via era um cenário desolador. E uma certeza, são milhares de pessoas que precisam muito de ajuda neste momento. Recomeçar em meio ao trauma. Essa tem sido a missão diária dos moradores dos municípios atingidos pelas enchentes causadas pelo ciclone extratropical que passou pelo Rio Grande do Sul na última semana. Neste domingo, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, visitou 2 dos municípios atingidos pelas fortes chuvas. Ele estava acompanhado de uma comitiva de 8 ministros, integrantes de comitê permanente, criado para o enfrentamento da situação na região sul. Em Roca Salles, foi ao hospital de campanha montado pela Força Nacional do SUS para atender as vítimas. Depois esteve em Mussum e passou por espaços que antes tinham casas e ruas pavimentadas e agora são um amontoado de ferros, escombros retorcidos e vegetação tombada. As ações do governo federal para atender os municípios atingidos pelo ciclone no Rio Grande do Sul já chegam a 741 milhões de reais. Entre as iniciativas estão distribuição de kits de medicamentos e restabelecimento das unidades básicas de saúde.
saúde, recuperação de pontes sobre o Rio das Antas na BR-116, distribuição de 20 mil cestas de alimentos, liberação de 125 milhões de reais para o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, construção de 1.500 unidades habitacionais extras pelo Minha Casa Minha Vida para quem foi atingido pelas enchentes no estado. Foi anunciada ainda a antecipação do pagamento do Bolsa Família para o dia 18 e do benefício de prestação continuada, o BPC, para o dia 25. Também será possível antecipar mais uma parcela do BPC no valor de um salário mínimo. O pagamento vai poder ser feito em 36 parcelas. A Caixa Econômica liberou o saque emergencial do FGTS em até R$ 6.220 e o governo federal vai repassar aos municípios R$ 800 por pessoa para ajudar em abrigos, alimentação e produtos de higiene. Nós temos 3 desafios. O primeiro, salvar vidas, que foi feito e com enorme empenho no sentido de buscar as pessoas e salvar vidas. E continua o trabalho hospitalar, de saúde, hospital de campanha, social. O segundo é reconstruir as cidades, que nós visitamos vários municípios, foram destruídas. Impressionante a violência, né, das águas. E a terceira é a economia, é salvar o emprego. Além de salvar vidas e reconstruir as áreas atingidas, o governo federal quer ajudar a restabelecer o mínimo funcionamento dos serviços com suporte à recuperação da economia local. Para isso, por exemplo, a Receita Federal vai prorrogar os tributos federais. Os impostos com vencimento em outubro e novembro poderão ser pagos em dezembro e janeiro. E o Simples Nacional também teve dilatação no prazo e será cobrado apenas a partir de janeiro do ano que vem. Triste cenário no Rio Grande do Sul, o ciclone extratropical, né? A gente confirma, deixou 47 mortos até o momento, são vários desaparecidos, 25 mil pessoas desabrigadas no estado. Também provocou cancelamento de voos, aulas suspensas e 81 moradores ficaram sem energia elétrica. Atenção, né? Boletins recentes aí dos meteorologistas apontam, né, e alertam para o perigo de temporais e chuvas volumosas nas regiões norte, central, sul e também na Serra Gaúcha. Portanto, para quem mora no Rio Grande do Sul, são momentos de bastante apreensão, porque a situação é complicada e pode chover forte nas próximas horas. Um estudo recente, num relatório divulgado anualmente pela OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, revela que o Brasil vai mal das pernas quando o assunto é ensino profissionalizante. Somos o 3º pior país em investimentos por aluno. A quantidade total de jovens brasileiros que fizeram matrícula em instituições de formação profissional está hoje muito abaixo da média constatada em outros países membros da OCDE. O grupo de países membros é tido como referência em desenvolvimento humano, o chamado IDH, e PIB per capita. No olhar de especialistas em educação, o ensino profissionalizante é reconhecido como um valioso caminho para posições das mais importantes no mercado de trabalho. No entanto, apesar desta realidade já consolidada, no Brasil, a busca pelo ensino profissionalizante é considerada pequena e está muito abaixo das expectativas, segundo o relatório Education at a Glance deste ano. Apenas 11% dos jovens com idades entre 15 e 19 anos no Brasil estão em programas profissionais. O mesmo percentual vale para jovens de 20 a 24 anos. Estão inseridos neste grupo de ensino, claro, aqueles estudantes matriculados, por exemplo, em cursos técnicos de institutos federais. A média dos países membros da OCDE, da qual o Brasil já se candidatou a entrar, é de 37% de alunos entre 15 e 19 anos em programas profissionalizantes e 65% entre estudantes com idades entre 20 e 24 anos. No mesmo relatório divulgado hoje pela OCDE, estão outros números que deixam o Brasil muito longe dos países da OCDE. Por aqui, é alta a porcentagem daqueles jovens considerados nem-nem e são baixos os investimentos do governo por aluno. Entre jovens brasileiros de 18 a 24 anos, 24,4% não trabalham nem estudam. Na mesma faixa etária, em países membros da OCDE, essa média cai
para 14,7%. No Brasil, entre os motivos que fazem aumentar este percentual estão a evasão escolar e a gravidez precoce. Na parte do relatório que destaca os investimentos de cada governo com os estudantes, outra realidade triste do Brasil. No nosso país, o investimento é R$ 17.700 por ano por aluno, o terceiro pior país no ranking da OCDE, que avaliou 42 nações. O Brasil está à frente apenas do México e da África do Sul. Os primeiros colocados neste ranking são Luxemburgo, com investimentos de aproximadamente R$ 130 mil por ano por aluno. Suíça, investimento de R$ 85.600 por aluno. E Bélgica, investimento de R$ 81.500 por aluno. O desafio é imenso em ampliar produtividade na qualidade da nossa educação. De acordo com Priscila Cruz, da ONG Todos pela Educação, em entrevista ao portal G1, no Brasil falta dinheiro e falta boa gestão. Segundo ela, é preciso, por aqui, investir na formação continuada de professores, na alimentação escolar, que dê combustível para o cérebro das crianças. É preciso investir em conectividade nas escolas, na compra de material escolar e na educação integral. Clima seco e baixa umidade do ar aumentam o risco de doenças oculares, como a síndrome de olhos secos e as conjuntivites. É preciso estar atento, à saúde dos olhos, principalmente quando fica mais frio. Coceira, ardência e sensação de areia nos olhos são sintomas mais comuns da doença oftalmológica, que pode se agravar justamente nesta época do ano. Com a chegada dos meses mais frios, muitas pessoas enfrentam desconforto nos olhos. A dona Maria de Lourdes, de 76 anos, no inverno, sofre bastante. Há 5 anos, ela foi diagnosticada com síndrome do olho seco. Eu descobri porque daí começou ele meio que doer, secar e parecia uma areia, né? Hoje, ela precisa usar regularmente colírio para suavizar os sintomas da doença. Daí ele descobriu que o olho ficava seco, que eu tinha que usar um colírio direto para lubrificar o olho, né? Irritação, coceira, vermelhidão e sensação de areia nos olhos. Assim como a dona Maria, muitas pessoas sentem e sofrem para manter os olhos saudáveis durante o inverno. Normalmente, os dias mais frios vêm acompanhados de baixa umidade do ar. E a baixa umidade do ar faz com que a gente apresente sintomas de olho seco. Tempo seco e exposição a ambientes aquecidos pode levar à evaporação rápida das lágrimas, resultando em olhos secos e irritados. Além disso, ambientes fechados aumentam o risco de conjuntivite viral. Os sintomas de olho seco incluem ardência, lacrimejamento e com o olho mais seco e essa deficiência de lágrima, o olho está mais suscetível a apresentar alergias, inflamações e infecções. E tem como se proteger. Basta evitar compartilhar copos, talheres e objetos de uso pessoal e jamais coçar os olhos. E para quem já tem um desconforto, aí vai algumas dicas. Beber água regularmente ajuda a manter o corpo e os olhos hidratados. Ao ler ou usar dispositivos eletrônicos, lembre-se de piscar regularmente para manter a superfície ocular úmida. Faça pausas regulares ao realizar atividades que exigem foco visual, como usar o computador ou ler. Olhe para longe por alguns minutos para relaxar os músculos oculares. Lubrificantes artificiais em forma de colírios podem fornecer alívio temporário da secura ocular. Consulte sempre um oftalmologista para escolher o produto adequado. Se sintomas persistirem, é essencial consultar um oftalmologista. Claro que a gente sempre orienta que o paciente faça um check-up anual, né? Mas aos primeiros sintomas, procurar uma avaliação, mantendo uma alimentação adequada, sono adequado, cuidar sempre da imunidade. Isso também é super importante para que a gente tenha uma saúde oftalmológica adequada. Veja no próximo bloco, tragédia na Líbia. Mais de 10 mil pessoas estão desaparecidas em consequência das fortes chuvas do último domingo. E ainda, pesquisadores da NASA encontraram indícios de vida num planeta 9 vezes maior do que a Terra. Fique ligadinho com a gente, o intervalo é rápido, voltamos já.
Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. Estamos ao vivo para todo o país. São 4h57 da tarde agora. Você sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pela sua companhia. No Marrocos é cada vez menor a chance de as equipes de resgate encontrarem sobreviventes da tragédia da última sexta-feira. As operações não param no país depois de mais de 80 horas do devastador terremoto que chegou à magnitude 7 e que deixou, pelo menos até agora, quase 2.900 mortos. A esperança de encontrar mais sobreviventes do terremoto no Marrocos diminui com o passar das horas. As operações de resgate continuavam nesta terça-feira, mais de 72 horas depois do terremoto devastador que teve epicentro numa zona montanhosa da Cordilheira Atlas, onde deslizamentos de terra dificultam ainda mais o acesso às cidades afetadas. A Cruz Vermelha solicitou mais de 100 milhões de dólares para responder às necessidades mais urgentes, incluindo saúde, água, saneamento e higiene. As equipes de resgate marroquinas, apoiadas por delegações estrangeiras, tentam acelerar a procura de sobreviventes e fornecer abrigo a centenas de famílias que perderam as casas. Mas em algumas áreas isoladas, os moradores dizem que ainda não receberam qualquer ajuda. O chefe do governo marroquino presidiu na segunda-feira uma reunião dedicada à reconstrução de casas destruídas nas áreas danificadas. O Exército criou hospitais de campanha para cuidar dos feridos em áreas isoladas, como na cidade de Yazne, na província atingida de Al-Haous, a pouco mais de 1 hora de Marrakech. O tremor na noite de sexta-feira teve uma magnitude 7, segundo o Centro Marroquino de Investigação Científica e Técnica, e 6,8 para o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Este foi o terremoto mais forte já registrado no Marrocos, e o que provocou o maior número de vítimas em mais de 6 décadas. São fenômenos naturais terríveis, né, e que não atingiram apenas o Marrocos e não apenas o Rio Grande do Sul, que mostramos no primeiro bloco, né? Aproximadamente 10 mil pessoas estão desaparecidas na Líbia, depois das fortes chuvas que causaram inundações em várias cidades pelo país. Pelo menos 2.000 mortes já foram confirmadas pelas autoridades. As tragédias naturais acontecem em vários países. Na Líbia, as autoridades confirmaram milhares de mortes após a chuva torrencial que começou a atingir o país na noite de domingo. Nesta terça-feira, a Cruz Vermelha alertou que o número de vítimas pode aumentar ainda mais. Já são 10 mil desaparecidos. As tempestades devastaram principalmente as cidades costeiras de Jabá al-Akhdar, assim como Benghazi, onde foi decretado toque de recolher, e as escolas foram fechadas por vários dias. De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, bairros inteiros em Derna desapareceram por causa das chuvas e também do rompimento de 2 represas antigas, o que deixou a situação ainda mais catastrófica e fora de controle. A ONU classificou a situação como calamidade de proporções épicas. A Cruz Vermelha afirmou ainda que a emergência está muito além do que se possa mensurar e pediu ajuda internacional. Os cientistas classificaram a situação na Líbia como um fenômeno extremo em volumes de água. A tempestade chamada de Daniel afetou nos últimos dias a Grécia, a Turquia e a Bulgária, com um balanço de 27 mortos. O leste da Líbia abriga os principais campos e terminais de petróleo do país. A Companhia Nacional de Petróleo declarou estado de alerta máximo e suspendeu os voos entre os centros de produção, onde as atividades foram drasticamente reduzidas. E as projeções, infelizmente, não são otimistas para a Líbia. De acordo com as mais recentes informações trazidas pelo ministro da Aviação, eu tenho o nome dele aqui, Hiken Chouaut, o número pode passar de 2.500 mortos, o número de vítimas fatais na Líbia em consequência dessas cheias. E há um relato muito triste que ele faz após sobrevoar as áreas atingidas, né? Ele declarou que os corpos estão por toda parte, na água, nos vales, sob os edifícios. Depois deste triste fenômeno, né, que ocorreu no último domingo. E há a possibilidade, sim, de que o número de vítimas fatais seja muito maior do que essas 2.500 estimadas neste momento.
De volta à América Latina, a rota de imigrantes para atravessar a fronteira entre México e Estados Unidos foi considerada a mais perigosa do mundo em 2022. Mais de 600 pessoas morreram tentando chegar aos Estados Unidos. A Organização Internacional para as Migrações publicou um relatório nesta terça-feira que apresenta a fronteira entre Estados Unidos e México como a rota migratória terrestre mais perigosa do mundo em 2022, com 686 mortos ou desaparecidos em 12 meses. O número representa quase metade das mortes e desaparecimentos de imigrantes registrados no continente americano em 2022, ano mais letal desde que o projeto Migrantes Desaparecidos da OIM iniciou as atividades em 2014. Houve uma queda de 8% nas mortes na comparação com o ano anterior, mas os números provavelmente estão subestimados pela falta de dados oficiais. Os países com maior número de imigrantes mortos foram México, Guatemala e Cuba. A inóspita selva de Darién, na fronteira entre o Panamá e a Colômbia, registrou 141 mortes de imigrantes em 2022, contra 51 óbitos em 2021. Esta rota é alvo de um controle cada vez maior por parte do governo panamenho, que na sexta-feira anunciou o objetivo de intensificar a deportação de imigrantes que entram no país por esta fronteira natural de 266 quilômetros de extensão. De volta aqui ao Brasil, você já ouviu falar na LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados? É uma espécie de lei de defesa do consumidor. E a legislação diz que as empresas podem e não podem fazer na hora de guardar, repassar ou usar as informações fornecidas por nós, pelo consumidor, ao navegar por sites e aplicativos. Quem traz os detalhes é nosso repórter, o Sérgio Júnior. Oi, gente, deixa eu falar para vocês. Nós vivemos numa nova era de conhecimento e da informação, onde todos os nossos dados ocupam um lugar em destaque nessa nova era e principalmente que fazem conhecer aspectos da nossa vida. Por isso, eu te pergunto para você mesmo que está aí nos assistindo, você conhece a LGPD? Pois é uma lei de proteção desses dados que já existe desde 2020. Por isso, eu estou no centro de Curitiba para saber da população, se elas conhecem as leis, essa lei e principalmente se já caíram em algum golpe, se já tiveram os dados vazados. Vamos lá descobrir comigo então? Sabe que existe uma lei de proteção de dados que foi criada desde 2020? Sim, já ouvi falar. Eu não, já ouvi falar. Eu conheço um pouco. Como que você ficou sabendo? Como que você conheceu? Um pouco sobre o meu trabalho, assim, eles sempre falam da importância de proteger os dados e onde você vai passar os dados, sabe? A LGPD foi criada para promover a proteção dos dados pessoais de todo cidadão e estabelece algumas regras para empresas e órgãos públicos no que diz respeito ao tratamento da privacidade e segurança dos usuários e clientes. Eu me protejo com senha de telefone, cada banco tem uma senha diferente, não deixo tudo em um celular só, algumas autorizações estão no telefone da minha mãe. Já tive sim, aconteceu comigo no mês passado, eu recebi uma notificação do Detran lá de Goiás dizendo que meu carro havia sido clonada a placa, Recebi uma multa, mas eu nunca estive no local. Colocar informações pessoais em alguns dados diferentes, quando for comprar com cartão, não passar o cartão em qualquer lugar, Sempre prestar muita atenção nos seus dados pessoais que pode ser usado em outras coisas, Pois é, gente? Nem todo mundo conhecia sobre a lei. Mas agora não tem aquela desculpa, não. Já sabe como procurar, já sabe os seus direitos. LGPD. Lembrando que na igreja, a mesma coisa. As regras precisam ser seguidas pela igreja. Se não forem seguidas, sob pena de multa. E outra, principalmente com as informações que os fiéis fornecem. É importante estar atento o tempo inteiro e também conhecer um pouquinho sobre as leis. Fica mais fácil de coordenar todas essas movimentações e ir atrás dos seus direitos em caso de alguma irregularidade. O ministro do Turismo, Celso Sabino, visitou 2 cidades do Paraná nesta terça-feira. O objetivo foi divulgar novas ações de financiamento para empreendimentos turísticos na região. Durante a visita do ministro aqui no Paraná, ele passou por Ponta Grossa, nos Campos Gerais, e em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. O objetivo é trazer à tona a público o FUNGETUR, Fundo Geral de Turismo, que facilita financiamentos para quem trabalha com turismo. O FUNGETUR, que é um fundo para o financiamento da iniciativa privada,
para empreendimentos na área do turismo, com taxas de juros bastante atrativas, prazos de carência bem dilatados e uma forma bastante acessível. Também o Cadastur, que é um cadastro necessário a todos os empreendedores que atuam na área do turismo, ações relacionadas à infraestrutura turística, à promoção turística. Agora, o que a gente precisa fazer para transformar esse potencial em efetivo retorno para os cidadãos, em efetivo retorno na geração de emprego, na distribuição eficiente de renda e no aproveitamento sustentável das belezas naturais. É isso que a gente está fazendo aqui. Vai ser jogão essa noite contra a seleção peruana, né? Muita expectativa aí da torcida, principalmente com a atuação, né, da seleção brasileira comandada por Fernando Diniz. E todos os jogos dessa segunda rodada das eliminatórias estão marcados para hoje, terça-feira. Você confere comigo aqui na tela. Daqui a pouquinho, né? 5 horas, horário de Brasília, tem Bolívia e Argentina. A Bolívia que foi goleada pela seleção brasileira na primeira rodada. A Argentina que venceu por 1-0 a seleção do Equador. A gente tem o próximo jogo agora com você. Equador e Uruguai, marcado para as 6 horas da tarde, no estádio Casablanca, em Quito. O Equador, que foi derrotado pela Argentina na primeira rodada, e o Uruguai, que venceu o Chile por 3-1 em Montevidéu. Próximo jogo desta rodada, Venezuela e Paraguai, marcado para as 7 horas da noite. Na Venezuela, a Venezuela foi derrotada pela Colômbia na primeira rodada. A seleção paraguaia empatou em casa contra a seleção peruana. Temos mais um jogo também, aqui, Chile e Colômbia, na capital, Santiago, né, no Estádio Monumental, marcado para as 9h30 da noite. A seleção chilena perdeu em Montevidéu por 3-1. A Colômbia, jogando em casa da primeira rodada, venceu a seleção da Venezuela. E são esses os jogos que fecham aí a segunda rodada. Agora veja só que surpreendente, pesquisadores da NASA encontraram indícios de vida em outro planeta. É isso mesmo. É que pela primeira vez uma molécula, antes só encontrada com a vida na Terra, havia sido identificada. Segundo eles, né, isso costuma ocorrer quando há vida em um planeta, esse tipo de molécula. É a primeira vez que eles detectam a possibilidade de vida no universo, num outro corpo celeste que não seja a Terra. Cientistas da NASA detectaram uma possível evidência de vida num planeta distante da Terra. Ele é 9 vezes maior que o nosso planeta. A molécula chamada de sulfeto de dimetila foi encontrada na atmosfera, dando indícios de origem biológica, o que só é produzido por organismos vivos. Segundo os pesquisadores, esses sinais costumam acontecer quando há vida num planeta. No entanto, essa descoberta precisa de mais confirmações. A busca foi feita pelo telescópio espacial James Webb da NASA, que também encontrou metano e CO2, que é o gás carbônico na atmosfera do planeta, considerados ingredientes importantes para a vida. A presença desses gases pode significar que no planeta tem água. Mesmo com esse cenário ainda incerto, é uma notícia que deixa qualquer um entusiasmado. São muitos mistérios, né, do universo que a humanidade a todo momento, através da ciência, também procura desvendar. E o Pauta Aberta desta terça-feira está acabando. A você de casa, muito obrigado pela companhia. Excelente fim de tarde. Voltamos a nos encontrar aqui amanhã. Até lá.